Olá, querido amado povo de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta por mais um podcast. E hoje estamos aqui com um convidado, amigo também, meu querido irmão e amigo, Gessé. E ele está trazendo uma palavra muito interessante hoje sobre angiologia. Vamos falar de anjos, anjo do Velho Testamento, anjo do Novo Testamento, trazendo aqui esse assunto que é muito interessante para que a gente possa orientar você que faz parte do canal. Amém? Meu querido amigo Gessé, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, seja bem-vindo. É um prazer, é uma honra muito grande ter o Senhor aqui comigo. Amém? Fica à vontade. Amém, a paz do Senhor, irmão Léo. Para mim é uma honra estar aqui participando desse podcast, juntamente com o nosso irmão Léo. E para mim é uma honra estar aqui falando um pouco sobre uma doutrina tão importante, que é a chamada angelologia, que está presente na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, enfim, é uma doutrina presente nos nossos dias. Então vamos falar um pouco aqui sobre esta tão importante doutrina. Amém. O meu amigo Gessé, me diga uma coisa, tem vários pontos que é importante na Bíblia sobre anjo, né? Eu estava olhando aqui em Apocalipse 9:14, de 4 anjos que estão presos no rio Eufrates, né? Apocalipse 9, versículo 14, que diz assim: a qual dizia o 6º anjo, que tinha trombetas, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos, e os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte. Esses anjos estão ainda presos. O que é que o senhor pode nos falar sobre esse assunto? Existem várias linhas teológicas, né, a respeito desse assunto. Primeiro, antes de respondermos, temos que saber o significado da palavra, né, anjo. A palavra anjo, ela vem do hebraico, que traduzindo para o nosso português é malak. E no grego é angelos, que quer dizer mensageiro, mensageiro de Deus. Então, a palavra anjo, ela significa mensageiro, que algumas vezes na Bíblia também é aplicada a seres humanos, como por exemplo João Batista, está chamado de também o anjo do Senhor. Em relação a essa passagem de Apocalipse, né, no capítulo 9, o versículo 14, faz parte dos juízos. Tem a primeira trombeta, a segunda trombeta, essa é a 6ª trombeta, e diz a Bíblia que tem esses 4 anjos, né, que está preso no Eufrates. Segundo algumas linhas teológicas, esse rio Eufrates, ele é simbólico, porque na mentalidade judaica, os inimigos de Israel, eles sempre vinham do Oriente, a Síria, Babilônia. Então eles remetem esse rio Eufrates, que fica no Oriente, como os inimigos vindo do Oriente. E esses anjos aqui chamados anjos caídos, né? Os anjos maus, que nós podemos depois falar até um pouco mais sobre eles. E da mesma forma que existe a hierarquia de anjos no reino celestial, no reino do céu, também no reino do inferno também eles têm essa hierarquia. E esses anjos aqui são terríveis. Por isso que até hoje eles estão aprisionados, mas, como o senhor já bem frisou, em algum momento eles vão ser soltos e vão sair para matar, destruir a terça parte da terra. E outra coisa, voltando agora para o Novo Testamento, tem várias passagens que a Bíblia nos informa sobre o anjo que veio trazer a notícia que Jesus ia nascer, né, para Maria, né? O Gabriel, né? Teve também outra passagem muito importante, quando Jesus ele se foi, que ele subiu ao céu, teve 2 anjos, Perfeito. né, que falou que estão vendo, olhando esse mesmo Senhor que foi, ele mesmo voltará, né? Então, assim, irmão Gessé, essa passagem, ela representa o começo da história de Cristo e também não é o final, né? Porque quando ele subiu, ele disse que iria voltar e quem anunciou foi os anjos.
Quando Jesus também foi sepultado no túmulo e quando ele ressuscitou, quem também falou foi 2 anjos para Maria, Maria. não é? Então, assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa história, desse pensamento aí, dessa história real e verdadeira. Essa pergunta do nosso irmão Léo é muito pertinente, porque toda a trajetória de Jesus sempre foi marcada por anjos, né? A gente vai ver que no Antigo Testamento a primeira vez que um anjo é citado é o querubim. Não com essa palavra anjo, mas depois que o homem e a mulher pecaram, ficou um querubim, né? Ali com uma espada, naquele jardim chamado Jardim do Éden. E toda a trajetória da Bíblia sempre tem os anjos do Senhor. Em relação ao Novo Testamento, a trajetória de Jesus sempre foi marcada por anjo. O anúncio do nascimento de Jesus, quem trouxe a mensagem foi Gabriel, que alguns o chamam de anjo mensageiro. A palavra Gabriel quer dizer herói de Deus, o homem de Deus. Ele avisou a Maria que ela seria a mãe do Salvador. E diz a Bíblia que quando Jesus nasce, uma multidão de anjos, né, aparece no céu ali em Belém e anuncia aos pastores que o Salvador da humanidade nasceu. Durante o ministério de Jesus, a gente vai ver Jesus sempre voltado com anjos, né? Sempre a gente vai ver Jesus se referindo a anjos. Por exemplo, em Mateus 4, na tentação, né? Quando Jesus passa 40 dias e 40 noites jejuando, a Bíblia diz que depois daquele período, quem o serviu? Os anjos. Os anjos, né? Durante toda a trajetória de Jesus, sempre foi marcado no seu nascimento, na sua vida, na ressurreição, como o senhor bem frisou, e até na sua ascensão, né? Quando ele estava subindo ao céu, 2 anjos se puseram ao redor, né, de Jesus e disse: olha, este que está subindo, ele há de voltar. Então toda a trajetória de Jesus foi marcada por esses seres que são espírito ministradores para servirem a favor daqueles que hão de herdar a salvação, como está lá em Hebreus capítulo 1, né? Amém. Também tem uma passagem que eu vi uma vez o senhor pregando, eu achei muito interessante. Anjo come, né? Anjo come também, né? Porque teve uma passagem lá no Velho Testamento de Abraão recebeu 3 anjos e ele mandou Sara, né, fazer um banquete para que eles pudessem se alimentar. 2 seguiram para Sodoma e Gomorra e 1 ficou. Então, quer dizer que anjo come, né? Qual é a outra passagem na Bíblia que anjo também come? É interessante, né, essas perguntas, porque falar sobre anjo é falar sobre curiosidade, né? Os judeus, ele tinha uma mentalidade a respeito dos anjos, que eles diziam que para cada um de nós tinha um anjo que era parecido. Por exemplo, a Bíblia diz que quando Pedro ele foi preso e o anjo o libertou da prisão, e os anjos eles é menor que a divindade e maior que a humanidade em termos de poder. E quando ele tirou Pedro da prisão, as correntes caíram, as portas foram abertas para a gente ter uma noção do poder, o quanto esses seres têm. E quando Pedro chegou na porta da casa de Maria, e ele batendo na porta, aí Rode, ela atendeu e disse assim: tem alguém batendo aqui. E quem estava lá disse assim: não, é o seu anjo. Eles tinham o povo judeu é um povo que é um povo muito místico. Eles acreditavam que tinha um anjo que parecia com ele mesmo, eles acreditavam em fantasma. E em relação a essa pergunta que o senhor fez, os anjos comem, na Bíblia a gente vai ver passagens que os anjos estão comendo. Por exemplo, em Gênesis 19, o versículo 3, quando Ló ele dá aquele banquete, a Bíblia diz que eles comeram. Da mesma forma, em Gênesis 18, né, quando os anjos chegam até Abraão, falam que eles também comeram. Mas, e aí, irmão, eles comem, não comem? Quando a gente analisa a Bíblia e vai para, por exemplo, a história de Gideão, capítulo 6, de Juízes, versículo 19 e 21, fala que Gideão preparou um banquete, mas os anjos não comeram.
Também em Juízes capítulo 13, versículo 15 e 16, diz que o pai de Sansão, Manoá, preparou também pão e eles não comeram. E aí, uma passagem de que eles comem, outra de que eles não comem. Na realidade, quando se trata dos anjos comerem, não é o ato de comer, mas é um ato figurativo de uma alimentação. Quando os anjos comeram na passagem de Abraão e Ló, eles queriam se relacionar. Eles queriam se relacionar com Abraão, com Ló, em relação à amizade, né? A ser receptivo. Mas os anjos em Gideão, em Manoá, eles já não comem. Por quê? Porque, como a gente já falou antes, os anjos são espírito, né? E espírito não precisa de alimento, não precisa comer, não precisa beber. Então, quando mostra a passagem que eles comem, em termos de relacionamento. Eles comeram para se relacionar, para ter amizade, mas os anjos em si, eles não comem porque é um gesto simbólico. Tem uma coisa também que é muito interessante, que me desperta uma curiosidade, que tem muita gente que eu acho que acredita que você já ouviu falar, que tem anjo da guarda, né? Sim. As pessoas usam essas pessoas, acham que tem um anjo da guarda. Existe esse anjo da guarda atrás de cada ser humano? A Bíblia, ela não traz nenhuma passagem que mostra que para cada um de nós tem um anjo. A gente sabe que existem mais anjos do que toda a humanidade, irmão. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que é milhares de milhares, milhões de milhões. Então, é incontável o número de anjos. Mas em relação a dizer que eu tenho um anjo da guarda, o senhor tem, é mais uma crendice popular. Mas nós sabemos, né, está lá em Apocalipse, em Salmo 91, diz que o Senhor envia o seu anjo e nos guarda e nos livra, porque não é preciso ter um anjo 24 horas do nosso lado para nos guardar, porque eles são espíritos e eles chegam em questão de segundos. Então, essa questão de que tem um anjo da guarda não tem amparo bíblico, né? Mas nós sabemos que o Senhor acampa o anjo ao redor dos que o temem e o livra. Eu dei uma passagem aqui também que eu achei, porque Deus usou um anjo, está escrito aqui em 2 Reis, 19, versículo 35, né? E está escrito assim: Deus fere os sírios e livra Judá, como título. Mas o primeiro verso diz assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles, levantando-se pela manhã cedo, e eis que tudo era corpos mortos. Então Deus também usou esse anjo com a autoridade de Deus para exterminar 185.000 homens. Os anjos, eles têm, por eles serem espíritos, eles têm uma força descomunal, né? O Senhor leu essa passagem que um anjo só, em uma noite, ele matou 185.000 assírios, e quando eles se levantaram eram corpos. Eles têm um poder incrível. Por exemplo, na passagem de Jesus, quando Maria Madalena e as outras mulheres estavam indo ao túmulo, segundo os historiadores, aquela pedra que estava no túmulo pesava 4 toneladas. Então, Um humano jamais faria aquilo. E quando elas chegaram, a pedra já tinha sido removida. Um anjo só. Então, só para a gente ter uma noção do poder que esses anjos têm. Na passagem de Ló, por exemplo, irmão Léo, quando 2 anjos foram a Sodoma e aquelas pessoas da cidade queriam invadir a casa de Ló, a Bíblia diz que os anjos feriam aqueles moradores com cegueira. E ninguém conseguiu encontrar a porta. Então, veja o poder que eles têm, né? Um anjo só. Diz a Bíblia também na passagem de Davi, que um anjo estava ferindo a Israel devido ao pecado de Davi. Então, nós vamos ver em várias passagens da Bíblia o poder que esses seres celestiais eles têm. Quando Jesus entrou também no Getsemane, né? Que ele entrou para orar, que ali ele foi visitado também
por anjos, Glória a Deus. né, que o confortou pelaquela passagem que ele teria que passar. São tantas passagens bonitas, né? São tantas passagens lindas escritas aqui na Bíblia sobre anjo. Então a gente resolveu hoje trazer esse assunto para você que faz parte do canal, que é da família desse canal. Então essas palavras aqui é para nos ensinar que anjo existe, sim, né? Anjos são poderosos, tem anjo do Velho Testamento, os anjos caídos, tem anjos também do Velho e Novo Testamento, que são anjos de luz, de bem, que são mensageiro, que traz as palavras, a resposta daquilo que a gente precisa ouvir, que Deus sempre usou, e não é diferente. Ô irmão Gessé, eu queria lhe fazer uma pergunta a respeito de tudo isso que a gente falou. O que é que a gente pode trazer de ensinamento para as pessoas que fazem parte do canal sobre angiologia? Primeiro, irmão Léo, dizer que os anjos existem. Nós não podemos ver, mas sabemos pela palavra de Deus que os anjos existem, né? E que eles estão a serviço daqueles que temem a Deus. E os anjos que foram expulsos do céu, esses anjos caídos, eles permanecem, quem existe o primeiro céu, o segundo e o terceiro. Eles na terra, no primeiro céu ou no segundo céu que eles habitam? Boa pergunta essa do nosso irmão Léo Stone. Quando o principal anjo, né, pecou, porque o diabo que era um anjo, a Bíblia chama de anjo de luz, né? Usa até essa palavra Lúcifer, que quer dizer portador da luz. E quando ele pecou lá no céu, a terça parte dos anjos pecaram também. E esses anjos foram precipitados juntamente com o diabo, né, que era um anjo que se tornou diabo, né, que a palavra diabo quer dizer adversário, caluniador. E eles estão nas regiões celestes, né? A Bíblia diz que quando Daniel estava orando, a resposta da oração ela foi impedida por anjos. E Deus enviou Miguel veio A interceder. para desbloquear, eu posso dizer, e a resposta subir. Então eles habitam nessa parte, né? Essa parte atmosférica, esses anjos caídos, né? Que nós entendemos que esses anjos caídos eles estão atuando, assim como os anjos do bem atuam, os anjos do mal também atuam, e que nós classificamos como demônios, né? Esses anjos caídos. E esses anjos caídos existem, eles vivem aqui na Terra porque eles podem se materializar, né? Eles podem se materializar como ser humano, como pessoas normal como eu e você, e viver em caverna, porque eu já vi alguns comentários sobre isso, que alguns deles, demônios pequenos, né, grandes. Eu acredito que os anjos caídos são homens, são anjos grandes, não são pequenos. Aqueles pequenos que as pessoas falam muito sobre isso, né, e alguns testemunhos que eu já vi, esses demônios são criação dos anjos. Temos que entender o que a Bíblia fala a respeito dos anjos, né? A Bíblia diz que eles podem tomar A forma humana. corpos, né? Eles podem incorporar, como a gente vê o gadareno e tantos outros que foram possessos por demônio, né? Que são os anjos caídos. Ou também eles podem também tomar o corpo de animais. Podemos ver isso lá no Eles não habitam em caverna. Eles habitam em seres humanos ou em animais, alguma coisa que seja vivo. Eles habitam justamente para trazer todo tipo de desgraça, né? A gente pode dizer assim, de moléstia, porque há espíritos que causam doença. A Bíblia fala da mulher que andava encurvada. Jesus mesmo falou sobre isso, né? Sobre quando um exemplo, né? Está escrito na palavra de Deus, que a pessoa quando se afasta de Jesus, por exemplo, aceita Jesus como Salvador, quando se afasta, vem 7 demônios, vem aqueles e vem mais 7 demônios, né? Perfeito, irmão. Então eles habitam no ser humano. Então é importante que você faça uma retrospectiva, reconheça que isso
é verdadeiro, né? Que o próprio Jesus falou, o próprio Jesus nos ensinou que os demônios vêm todos os males e vem mais 7 demônios. Então, a única forma de você se libertar, de você se ficar livre desses demônios, é o sangue de Cristo. Glória a Deus. É o sangue de Cristo que liberta você. Assim como ele me libertou o nosso querido diácono Gessé, milhares de crentes, de pessoas que se converteram a Jesus Cristo, os demônios não têm autoridade sobre ele, né? Não. A palavra de Deus diz que não, né? Perfeito, irmão Léo. É muito boa essa sua colocação, porque há pessoas que até perguntam, irmão Léo, um crente pode estar possesso por demônio? Um crente? Não. Um salvo não. Um salvo verdadeiramente. Um salvo verdadeiramente não, porque ele já habita, o Espírito Santo já habita nele. Agora, aqueles que não têm o Espírito Santo, a casa está vazia. E aquele que aceitou e se afastou, ele deu espaço para os demônios voltar. Perfeito. Então é muito sério isso. Você que hoje está aí ouvindo essa passagem, esse ensinamento bíblico, é importante que você perceba o risco que você corre. Você que se afastou, você não tem força para voltar, o próprio Jesus falou. Quando a gente se afasta, a situação daquela pessoa para voltar é pior do que da primeira. Porque os demônios, ele incorpora, ele entra no corpo, você fica sem saída. Irmão Gessé, tem uma passagem na minha vida que aconteceu e eu gostaria de deixar aqui como orientação e como ensinamento. Como o senhor sabe, eu viajo com um grupo, o Brasil inteiro, pregando o Evangelho. E eu tive a oportunidade de pregar para muitas pessoas, milhares de pessoas se renderam a Cristo Jesus. E eu entrei uma certa vez numa loja para pregar, para falar de Jesus, e tinha 3 pessoas. Um estava sentado, que era o dono da loja, o outro estava sentado do lado dele e tinha um jovem em pé. E como a loja era cheia de móveis e não tinha como só tinha um corredor principal do meio para passar, eu fui até lá eles e comecei a falar de Jesus. E aquele jovem falou para mim: não, eu já sou servo, já sou servo de Jesus, já sou crente. E eu fiz a pergunta para aquele outro que estava do lado esquerdo. Eu estava em pé, ele estava do lado esquerdo sentado, ele disse que não queria. E eu fiz a pergunta se o dono da loja aceitaria Jesus como único e suficiente e exclusivo Salvador. E aquele homem disse: eu quero sim. Quando ele disse: eu quero aceitar Jesus, que eu orei, entregando aquela vida a Jesus, e Jesus lavou aquele homem naquele momento com seu precioso e valioso sangue, aquele que disse que não queria, eu vi sair uns demônios dele e entrar naquele outro ser humano. Isso é muito sério. Eu vi com meus olhos, eu contemplei, e eu não podia falar para aquele homem que a situação dele era terrível. E eu falei para ele, olha, procura Jesus o mais rápido que você puder, porque a sua situação não é boa. Foi a única coisa que eu pude falar. Mas eu vi com meus olhos. Então, eu vi os demônios sair do dono da loja e entrar naquele outro homem que disse que não queria Jesus. E aquele jovem, ele não entrou porque aquele jovem já era servo de Jesus. Não é assim? Perfeito, irmão Léo. Quando você não tem Cristo na sua vida, você está vulnerável. Mas aquele que tem Cristo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele habita em nós. Então, se o Espírito Santo habita em mim, não há espaço para nenhum outro morador, a não ser o Espírito Santo. Glória a Deus. Agora, quem não tem o Espírito Santo, ele está vulnerável para que espíritos imundos, a Bíblia chama assim, eles entrem. Eu quero agradecer a você, meu amigo Gessé, por essa palavra, por esse ensinamento sobre anjos, né? A gente abordou aqui um pouco do que a gente pôde levar pelo tempo que a gente tem aqui no canal, para que não fique muito cansativo, mas que você é uma pessoa inteligente e já percebeu que você que ainda não tem Jesus Cristo precisa ter. E você que está afastado, você também sabe que a sua situação é muito grave. Você precisa voltar.
fazer uma nova aliança com Cristo, voltar para Jesus como filho pródigo, reconhecer que é pecador e que precisa dele para ser salvo. Então, no momento que você reconhecer Jesus como Salvador, nenhuma entidade, nenhuma autoridade espiritual maligna, ela pode habitar em você. Porque você sai, o mal sai e o Espírito Santo habita em você. Meu amigo Jessé, Deus te abençoe. Foi uma honra, um prazer muito grande trazer essa palavra aqui para as pessoas do canal. E eu quero que Deus te abençoe de coração. Tenho muita alegria de ser seu amigo, tenho muito respeito, muito carinho pelo senhor, pela sua pessoa. E seja bem-vindo aqui mais uma outra vez para retornar outro tipo de assunto. Amém? Amém, irmão Léo. Para mim é uma alegria muito grande e as suas palavras são recíprocas também. Grande admiração pelo nosso irmão Léo Stone, e estamos orando, e cada vez mais esse canal ele tem alcançado vidas, porque o objetivo desse canal é trazer conhecimento e alcançar vidas para o reino de Deus. Alegria muito grande de eu cooperar com este canal. Alegria minha, meu amigo. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.